Olá, meus amigos. É importante a gente estabelecer alguns dados históricos para acrescentar a esse debate sobre o conflito assimétrico que hoje se desenvolve entre a faixa de Gaza e o território de Israel, provocado pela ação terrorista do grupo Hamas. Hamas é um grupo terrorista, é uma facção que se negou a respeitar o acordo que foi feito com o apoio da Organização para a Libertação da Palestina e do governo israelense, estabelecendo a autonomia administrativa e policial da autoridade palestina, que em troca reconheceria a existência do Estado de Israel. Então, o Hamas, ele se descolou da autoridade palestina e acabou tomando a faixa de Gaza na força, submetendo toda aquela população que ali vivia como uma comunidade que está sob o comando territorial de um grupo terrorista. Nós sofremos aqui no Brasil situações similares nas comunidades e favelas do Rio de Janeiro. O que o Hamas está fazendo agora é provocar uma reação do Estado de Israel que cause mortes na população civil na faixa de Gaza. Não é outra a razão deles invadirem o território israelense, sequestrarem reféns, mutilarem, matarem e torturarem milhares de pessoas, que foi o que eles fizeram, inclusive naquela rave que se realizava próximo à faixa de Gaza. E com isso, atrair a ação bélica israelense para cima da faixa de Gaza. Eles precisam criar um clima similar àquele que foi criado entre 87 e 93, com as chamadas intifadas, que causaram uma profunda comoção internacional por conta das reações que o exército de Israel foi obrigado a ter face ao apedrejamento sistemático provocado pela população civil, já naquela época, orientada não só pelo Hamas, mas também pela própria Organização da Libertação da Palestina, posto que esta situação ocorreu antes do acordo que foi realizado pelo Estado de Israel e pela própria OLP. Então, o que temos hoje é uma ação terrorista e, como tal, assimétrica. Ou seja, o Estado de Israel ele está reagindo de maneira cirúrgica sobre a faixa de Gaza. E é óbvio que o que nós deveremos observar daqui por diante é a destruição, mediante ação de inteligência, de prédios e estruturas que contenham dirigentes e militantes do Hamas dentro da faixa de Gaza, evitando uma maior exposição à violência da população civil. Só que essa população também já começa a ser recolhida por autoridades egípcias e também israelenses para serem retiradas da faixa de Gaza e aí permitir talvez uma ação de repressão em escala maior por parte do Estado de Israel e seus aliados. Uma outra coisa muito importante, o Hezbollah ao norte de Israel ainda está quieto, mas nós temos que nos lembrar que o Hezbollah, que é uma milícia criada pelos iranianos nos moldes xiitas, ele tem divergências com Hamas, que é uma milícia terrorista criada pelos sunitas. Ou seja, há uma diferença muito grande de ordem religiosa e quase inconciliável. No entanto, é patente que o Irã, geopoliticamente, armou o Hamas e está com essa função logística alimentando a ação terrorista do grupo. E o faz com um interesse muito claro, causar um conflito territorial que justifique uma ação militar em larga escala, inclusive atraindo para o seu próprio território, para o território do Irã, uma resposta israelense. Há hoje um confronto que pode, sim, ganhar uma expressão de conflito regional e mundial. E o Brasil não está fora deste conflito. O Brasil, ele pode estar, sim, de certa maneira, comprometido com as ações que hoje estamos observando no Oriente Médio, na medida em que, no início deste ano, navios militares iranianos aportaram no Rio de Janeiro e até hoje não sabemos o que vieram fazer aqui. Se nós pensarmos
que uma ação de logística, da forma como foi feita, inclusive com cobertura suficiente para impedir que a ação da inteligência israelense e norte-americana observasse o movimento de materiais, de tropas, de foguetes, de armamentos para a região de Gaza. Portanto, isso não se deu do Oriente para a faixa de Gaza, nem do Egito para a faixa de Gaza, áreas muito vigiadas. É patente que isto se deu, com certeza, com alguma triangulação vinda do Ocidente com apoio iraniano. Portanto, temos que nos lembrar que o Hezbollah está no Brasil, ele mantém bases na tríplice fronteira, sob vigilância extrema, e tem íntima vinculação com o Foro de São Paulo. Então, o silêncio do Hezbollah ele é estratégico, e ele segue uma orientação clara do governo iraniano, que hoje, por uma exceção, visando provocar, inclusive, o governo sunita da Arábia Saudita, está patrocinando este ato terrorista executado pelo Hamas. Forte abraço.